E aí nós temos aí nós temos também a perspectiva isométrica, né? Bom, a perspectiva isométrica, né, ela parte do pressuposto que você não tem um ponto de fuga, né? Na realidade, as linhas, né, que representam aí a profundidade, né, elas são isométricas, elas não sofrem essa redução da escala, né? Aqui nós estamos vendo aqui dois exemplos, né? O primeiro, que é um cubo visto em perspectiva isométrica, onde tanto o eixo x, né, quanto o eixo y e o eixo z, né, o eixo x, y e z, ele não sofre nenhuma mudança da escala, né, desse objeto. À direita a gente vê o mesmo cubo, né, em perspectiva central, né, que a gente vai ver à frente, né, que aí sim você tem a variação aí da escala do objeto, né. Então, assim, a perspectiva isométrica, né, costuma-se dizer, né, o Rudolph costuma dizer que ele é um paradoxo, né, algo curiosamente paradoxal sobre o mundo apresentado em perspectiva isométrica, né, que se afasta na distância, né, por causa da sua obliquidade, né. Quando ele diz obliquidade, essa inclinação aqui, né, a gente percebe, por exemplo, esse elemento, né, se distanciando de nós, né. Mas ao mesmo tempo permanece uma distância imutável, né, porque o tamanho, né, fica permanentemente constante, né. Embora inclinado, este mundo nunca parece realmente deixar o plano frontal do quadro, né, ou seja, a gente percebe esse distanciamento, mas ele aparentemente ele não se afasta da gente, né. Então tem esse paradoxo, né. Então, assim, quando a gente vai estabelecer ali uma linha do horizonte, né, numa perspectiva isométrica, né, é praticamente impossível a gente encontrar essa linha do horizonte, né. E a mesma coisa, né, a gente não consegue identificar um ponto de fuga, né. Se a gente vai ver aqui, se a gente for estruturar aqui o nosso plano de base, né, por meio de um grid, né, a gente não tem essas linhas, né, que se encontram em um ponto comum a elas, né. Você não tem essa confluência dessas linhas, né. Então, assim, a perspectiva isométrica, né, ela por muito tempo, né, antes aí do Renascimento, né, antes do estudo aí da perspectiva, né, real, né, os artistas trabalhavam com o que se parecia uma perspectiva isométrica, né? Eles não criavam ali linhas de fuga, né, que se encontram numa linha do horizonte, né, num ponto de fuga, né? Você tinha essa estruturação, né? Você não tinha essa mudança de escala, né, à medida que o objeto vai se distanciando do nosso olhar, né? Você tinha, sim, a organização dos elementos, né, um pouco elementos mais longe são elementos menores, elementos mais próximos são elementos maiores, né? Isso eles tinham uma certa noção, né? Então aqui, por exemplo, a gente vê, né, a porta do castelo, né, a entrada do castelo um pouquinho maior, né? Mas se você for perceber a perspectiva, você não tem a redução de escala dessa perspectiva, né? Você tem até uma problemática aí em relação à direção que a estrutura dessa arquitetura, né, poderia seguir, né? Então aqui você vê uma linha que está direcionada para baixo, aqui você tem uma linha que direciona para cima, né? Então você tinha essa confusão aí na construção da perspectiva dos objetos, dos elementos em cena, né? E aí a redução, né, dos objetos, né, dos elementos, né? Objetos mais distantes são menores, tal, e objetos mais próximos são maiores, né? Mas você não tem essa variação da escala, né, do objeto, né, como a gente tem na perspectiva central, né.
Mas assim, apesar desse paradoxo, né, da perspectiva isométrica, né, ela é muito bem-vinda, né, para muitos trabalhos aí que são desenvolvidos aí na contemporaneidade, né? Por exemplo, os jogos, né, ela é muito útil, né, porque você cria praticamente cenários infinitos, né, onde você não tem ali uma linha do horizonte, né, um fim, né? Então você tem, por exemplo, aqui, né, tem um exemplo de um jogo, né, em que o cenário, né, ele está disposto em perspectiva isométrica, né? Alguns elementos aqui desse artista aqui, né, que ele cria elementos aí para cenários isométricos, né? Então você tem aí, você pode criar isso para jogo, né? Aqui um trabalho do Escher, né? O Mauritius Cornelis Escher, né? Que ele também trabalhava com a perspectiva isométrica, né? Então você tem aqui as linhas de estruturação do cenário, né? Com praticamente nenhuma variação aí na escala à medida que a gente vai se aprofundando, né? No caso aqui a gente nem sabe onde que é o fundo, né? Onde que é a parte mais distante, né? Ele trabalha um pouco com essa ilusão, né? Esse cenário que engana o olhar do espectador, né? O que é cima, o que é embaixo, o que é fundo, né? Mas assim, é um bom exemplo de um cenário que trabalha a perspectiva isométrica, né? Eu também trabalho muito com ilustração de cenários com perspectiva isométrica, né? Aqui tem um exemplo de uma cidade, né? Que eu desenhei, né? E você vê que você não tem, à medida que a cidade vai se distanciando, você não tem a redução dos elementos, né? Eles se mantêm na escala, né? Tanto quanto os elementos mais próximos aqui da minha visão, né?